Campo geral de Guimarães Rosa, estilo literário do autor. Em primeiro lugar, precisamos pensar o que é uma linguagem literária. Se pensarmos numa literatura como uma arte, fica muito mais fácil de se compreender os recursos linguísticos empregados na construção de uma linguagem diferente. Porque vamos combinar, né? Seria muito estranho se a gente falasse no cotidiano através de metáforas e figuras de linguagem. Isso se dá à compreensão, porque para cada situação há um determinado discurso, fazendo com que a pessoa não compreenda ou interprete de outro modo, fazendo com que haja um tipo especial de comunicação, que chamamos de linguagem literária. Essa linguagem apresenta diversas diferenças singulares, que podemos destacar como a complexidade, a multissignificação, a conotação, a liberdade de criação e a variabilidade, entre vários outros. E esses estilos, eles são divididos em dois, que são conhecidos como estilo individual e estilo da época. O estilo individual é a maneira peculiar com que cada escritor manipula a linguagem literária. Ele se refere à capacidade de usar uma técnica que obtém o melhor resultado estético. Já o estilo da época fala a respeito de uma série de procedimentos estéticos que caracterizam determinados períodos históricos. Eles foram usados repetitivamente e constantemente por mais de uma ou mais gerações de escritores. Mas com o que eu devo ficar atento? Os estilos da época, eles são frequentemente cobrados pelos vestibulares, em questão de contextos históricos e culturais, de livros que são obrigatórios. Eles também nos ajudam a responder às características psicológicas do autor e dos personagens da obra. Se cai no vestibular, como que cai? A linguagem literária, geralmente, ela é explorada em questões que envolvem a figura de linguagem, como a metáfora, a metonímia, etc. Ou eles pretendem avaliar a capacidade e estabelecer as relações textuais. Bom, agora que já sabemos o que é um estilo literário, vamos a um exemplo bem conhecido, de João Guimarães Rosa. Como eram os textos deles? Como eram as características? Ele era uma pessoa do modernismo, ou do pós-modernismo. Com isso, ele tinha várias estéticas, e seus livros apresentavam algumas características como uso de termos arcaicos, linguagens poéticas, suas narrativas eram mais reflexiva do que dinâmica. O seu experimentalismo era neologismo, era uma estrutura narrativa peculiar e anticonvencional. Já o seu regionalismo eram os termos e elementos de cultura regional, que mesclou-se com as temáticas universais. Tinha também a inexistência de certezas, seja no campo social, político, econômico ou até mesmo estético. Sua prosa era intimista, ou seja, tinha um conflito existencial e um fluxo consciência, era um monólogo interior. Sua fragmentação era uma ruptura com a narrativa cronológica tradicional. As suas temáticas universais eram em morte, ódio, amor, medo, violência, miticismo. E ele tinha em seus textos uma certa oposição entre o bem e o mal, o velho e o novo, o rural e o urbano, oral e escrito, local e universal. Ele fazia empréstimos de palavras estrangeiras e explorava estruturas sintáticas para recriar e reinventar a língua portuguesa. Ou seja, ele fazia uso de ritmo, aliteração, metáforas e imagens que criavam uma prosa mais poética, ficando no limite entre a poesia e a prosa, sendo um com discurso livre e outro com fins estéticos. Os temas dos seus livros eram sempre envolvendo o destino, a vida, a morte e a Deus. Boa parte da língua que é falada no sertão está presente em suas obras, um fruto de anotação e pesquisas linguísticas. As suas obras sempre alcançam uma dimensão universal, ou seja, sempre ficamos tão envolvidos com suas histórias que aos poucos nos tornamos sertanejos e jagunços e passamos a pertencer àquele mundo cheio e recheado de indagações sobre a existência de Deus, do diabo, do bem, do mal, da violência e etc. Como vimos, as obras dele são caracterizadas por medo, amor, existência de Deus e etc. Então aqui vai algumas frases a qual são conhecidas até hoje e que ficaram muito marcadas nessa história. É preciso sofrer depois de ter sofrido, e amar, e mais amar depois de ter amado.
Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria, sozinhos. Essa é a alegria que Ele quer. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando. Viver para odiar uma pessoa é o mesmo que passar uma vida inteira dedicando-se a ela. Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo. Julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Alegre era a gente, viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma. João Guimarães Rosa, em Campo Geral.